Capítulo 6. Da jornada de trabalho. Seção I. Das jornadas de trabalho. Art. 68. A jornada de trabalho semanal do pessoal docente é constituída de e 2/3 das horas destinadas à atividade de interação com educandos. E 1/3 das horas destinadas para horas de trabalho pedagógico, HTP, assim constituídas. A hora de trabalho pedagógico coletivo HTPC, atividades da escola e atendimento aos pais programadas pela direção da escola, a serem cumpridas na unidade escolar. B. Hora de trabalho pedagógico livre, HTPL, atividade de trabalho pedagógico, em local de livre escolha do docente, destinadas à leitura e atualização profissional, pesquisa sobre temas relacionados à sua área de conhecimento e outras tarefas pedagógicas. C. Hora de trabalho pedagógico em formação, HTPF, horas destinadas à formação contínua do professor, a serem realizadas na forma presencial ou à distância, conforme programação do professor, da escola ou da Secretaria de Educação. Art. 69. O professor de educação básica, para desempenhar as atividades previstas nesta lei complementar, fica sujeito à jornada de trabalho do seu cargo, conforme segue. E professor de educação básica e com jornada de trabalho de 30 horas, sendo 20 horas de atividades de interação com educandos e 10 horas de atividades de trabalho pedagógico, sendo 3 horas de HTPC, 4 horas de HTPL e 3 horas de HTPF, atuará em classes de educação infantil e ensino fundamental nos anos iniciais, inclusive na educação de jovens e adultos e na educação especial. E professor de educação básica e com jornada de trabalho de 30 horas, sendo 20 horas de atividades de interação com educandos e 10 horas de atividades de trabalho pedagógico, sendo 3 horas de HTPC, 4 horas de HTPL e 3 horas de HTPF, atuará em classes de ensino fundamental, anos finais de acordo com a área específica, inclusive na educação de jovens e adultos e na educação especial. Parágrafo único. O professor de educação básica e das disciplinas de educação física e de arte poderá atuar também na educação infantil e no ensino fundamental nos anos iniciais do ensino regular conforme a regulamentação específica. Art. 70. O titular do cargo de professor de educação básica poderá exercer substituição em aulas classes de titular afastado ou em aulas classes livres comprovada a formação exigida nesta lei complementar. Art. 71. As jornadas de trabalho docente de 20 horas, 25 horas, 33 horas e 40 horas estarão em processo de extinção. Art. 72. Por ocasião da fixação dos proventos de aposentadoria e pensão, no caso de ampliação da jornada de trabalho docente dos servidores que se aposentarão pela regra estabelecida nos artigos 81 e 81-A da Lei Complementar número 35, de 5 de julho de 2005, com suas alterações posteriores, e por invalidez na situação abrangida especificamente na Emenda Constitucional número 70, de 29 de março de 2012, será a nova jornada integrada à remuneração do cargo efetivo, desde que haja contribuição previdenciária por, no mínimo, 60 meses nessa última remuneração. Capítulo 7. Da classificação para a atribuição de classes e, ou aulas para a constituição de jornada. Seção I. Da atribuição de classes e, ou aulas e da constituição de jornadas. Art. 73. A atribuição de classes e, ou aulas para a constituição de jornada aos docentes é de competência do diretor de escola e respeitará a classificação anual do Cadastro dos Servidores da Educação QES da Rede Municipal de Ensino. Art. 74. A atribuição de classes e, ou aulas para a constituição de jornada aos docentes dar-se-á, anualmente, conforme a regulamentação específica.
Parágrafo único. Para o professor ingressante, a constituição de jornada dar-se-á em vaga remanescente de remoção pela Secretaria de Educação. Subseção I. Da classificação no Cadastro de Servidores da Secretaria Municipal de Educação CES. Art. 75. O cadastro dos servidores da educação CES, disciplinado em legislação específica, é de caráter obrigatório e tem como finalidade manter atualizado o banco de dados de recursos humanos para fins de planejamento e organização da rede municipal de ensino. Art. 76. Para fins de classificação no CES, serão considerados e o tempo de serviço no cargo atual do qual é titular, e assiduidade, e qualificação em instituições credenciadas, e trabalhos realizados em área de interesse da educação. A aprovação em concurso público de ingresso para os cargos da carreira do magistério, excetuando-se o próprio cargo. Art. 77. A Secretaria de Educação providenciará a regulamentação dos critérios que atendam ao disposto no artigo 76 desta lei complementar. Art. 78. São considerados para fins de pontuação no CES os dias em que o profissional do Magistério Público Municipal estiver afastado em virtude de férias e licença por um dia para doação de sangue, no período de 12 meses. E licença por 8 dias consecutivos em razão de casamento, falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos e irmãos, enteados e menor sob guarda ou tutela. E licença por 3 dias consecutivos em razão de falecimento de avós e sogros. Licença por um dia em razão do falecimento de tios, sobrinhos, genros, noras e cunhados. Exercício de cargo em comissão ou função de confiança em órgão ou entidade dos poderes da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, exceto para promoção por merecimento. Júri e outros serviços obrigatórios por lei. Missão de estudo no exterior ou território nacional quando autorizado o afastamento, conforme dispuser o regulamento. Licença à gestante, à adotante, maternidade e paternidade. Acidente em serviço ou doença profissional. Convocação para o serviço militar obrigatório. Licença prêmio por assiduidade. Convocação para integrar delegações esportivas ou culturais, de interesse municipal, estadual ou nacional pelo prazo oficial da convocação e devidamente autorizado pela autoridade municipal. Processo disciplinar de que não resulte pena. Licenciamento compulsório como medida profilática. Exercício de mandato sindical. Licença para participação em curso de mestrado ou doutorado, na condição de aluno regularmente matriculado com frequência comprovada. Licença para tratamento de saúde. Parágrafo único. Não serão computados como efetivo exercício para fins de pontuação no CES, as licenças concedidas nos termos dos incisos I e IV do artigo 143 desta lei complementar. Capítulo 8. Do Plano de Carreira e de Remuneração. Art. 79. O Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério Público Municipal de que trata esta lei complementar tem por objetivo estruturar o quadro de pessoal do Magistério Público Municipal de Mogi das Cruzes, estabelecendo normas de enquadramento e de forma a incentivar o desenvolvimento profissional, a atualização e a especialização de seu pessoal, bem como valorizar o tempo de serviço e propiciar a remuneração condigna dos profissionais da educação em efetivo exercício.
Parágrafo único. O regime jurídico dos profissionais da educação de que trata esta lei complementar é o estatutário e o plano de carreira não se aplica aos contratados por tempo determinado para atender aos casos previstos no inciso X do artigo 37 da Constituição Federal. Seção I. Dos princípios básicos. Art. 80. O plano de carreira e remuneração do Magistério Público Municipal tem como princípios básicos e a profissionalização que pressupõe vocação e dedicação ao magistério e qualificação profissional com remuneração condigna e condições adequadas de trabalho. E a valorização do desempenho, da qualificação, do conhecimento e do tempo de serviço. E a progressão através de mudança de nível de habilitação e de promoções periódicas. Seção I. Da estrutura da carreira. Art. 81. Para fins de plano de carreira e remuneração do magistério são adotadas as definições contidas no artigo 7º desta lei complementar. Art. 82. O plano de carreira e remuneração do Magistério Público Municipal é integrado pelos cargos de professor de educação básica e professor de educação básica e diretor de escola de provimento efetivo, conforme disposto nesta lei complementar. Subseção I. Das classes e dos níveis. Art. 83. Os níveis referentes às habilitações ou titulações do servidor do quadro do magistério e que compõem a escala de progressão funcional vertical são: e para o cargo de professor de educação básica e a nível e formação em magistério correspondente ao ensino médio e ou formação superior em curso de licenciatura plena em pedagogia com habilitação para o magistério ou normal superior. B. Nível I. Formação em pós-graduação lato sensu, especialização em área de educação. C. Nível I. Formação em pós-graduação stricto sensu, mestrado em área da educação. D. Nível IV. Formação em pós-graduação stricto sensu, doutorado em área da educação. E nível V. Formação em pós-graduação stricto sensu, mestrado em área da educação e formação em pós-graduação stricto sensu, doutorado em área da educação. E para o cargo de professor de educação básica e a nível e formação superior em curso de licenciatura plena específica da disciplina de sua área de atuação. B. Nível I. Formação em pós-graduação lato sensu, especialização em área da educação. C. Nível I. Formação em pós-graduação stricto sensu, mestrado em área da educação. D. Nível IV. Formação em pós-graduação stricto sensu, doutorado em área da educação. E nível V. Formação em pós-graduação stricto sensu, mestrado em área da educação e formação em pós-graduação stricto sensu, doutorado em área da educação. E para o cargo de diretor de escola. A nível e graduação em curso superior de pedagogia com licenciatura plena e habilitação em administração escolar, gestão escolar ou supervisão escolar. B. Nível I. Formação em pós-graduação lato sensu, especialização em área da educação, excetuando-se aquela utilizada para a habilitação do cargo. C. Nível I. Formação em pós-graduação stricto sensu, mestrado em área da educação. D. Nível IV. Formação em pós-graduação stricto sensu, doutorado em área da educação. E nível V. Formação em pós-graduação stricto sensu, mestrado em área da educação e formação em pós-graduação stricto sensu, doutorado em área da educação. Seção II. Da evolução funcional. Art. 84. Evolução funcional é a passagem dos profissionais da educação à referência de retribuição mais elevada na respectiva classe, podendo ocorrer de duas formas. E promoção vertical. E promoção horizontal. Subseção I. Da promoção vertical.
Art. 85. Na promoção vertical serão consideradas as graduações acadêmicas obtidas em cursos de pós-graduação lato sensu e em cursos de pós-graduação stricto sensu, e fará jus à mesma apenas o servidor do quadro de pessoal do Magistério Público Municipal que e cumprir o interstício mínimo de 3 anos de efetivo exercício correspondentes ao estágio probatório. E obtiver em instituições credenciadas pelo Ministério da Educação, MEC, as habilitações ou titulações relacionadas à sua área de atuação, conforme disposto no artigo 83 desta lei complementar. E não houver sido promovido, verticalmente, no interstício de 3 anos imediatamente anteriores. E v. não tiver sofrido penalidade administrativa nos termos deste Estatuto. Art. 86. Preenchidos os requisitos estabelecidos no artigo 85 desta lei complementar, o servidor que possuir as titulações adiante relacionadas fará jus aos seguintes percentuais calculados sobre o vencimento inicial do seu cargo efetivo, conforme estabelecido abaixo. E 5%, um curso de pós-graduação lato sensu, especialização em área da educação, ficando seu cargo enquadrado no nível II. E 8%, um curso de pós-graduação stricto sensu, mestrado na área da educação, ficando seu cargo enquadrado no nível II. E 10%, um curso de pós-graduação stricto sensu, doutorado na área da educação, ficando seu cargo enquadrado no nível IV. E V 18%, um curso de graduação stricto sensu, mestrado na área da educação e um curso de pós-graduação stricto sensu, doutorado na área da educação, ficando seu cargo enquadrado no nível V. Parágrafo único. O servidor que preencher os requisitos previstos nos incisos I fará jus ao recebimento das porcentagens previstas nestes incisos. Art. 87. A mudança de nível é automática e vigorará a partir do mês em que o interessado apresentar o comprovante da nova habilitação, obtida em instituições credenciadas pelo Ministério da Educação, MEC, e excluídos tanto o desenvolvimento profissional em serviço quanto a promoção horizontal concomitante. Subseção I. Da promoção horizontal. Art. 88. Na promoção horizontal serão consideradas as ações realizadas pelo integrante do quadro do Magistério Público Municipal em seu campo de atuação, relacionadas aos fatores de atualização profissional, produção intelectual, desempenho profissional, tempo de serviço e assiduidade e, para fazer jus à mesma, o servidor deverá cumulativamente e cumprir o interstício mínimo de 3 anos de efetivo exercício correspondente ao estágio probatório. E cumprir o interstício mínimo de 3 anos entre uma promoção e outra, tanto na promoção vertical quanto na promoção horizontal. E não ter sofrido penalidade administrativa, conforme estabelecido neste Estatuto. Art. 89. Os critérios de pontuação para fins de evolução funcional de que trata esta lei complementar serão estabelecidos por meio de regulamento específico. Art. 90. O servidor do quadro do magistério designado para ocupar função de confiança fará jus à evolução funcional no cargo do qual é titular. Art. 91. A contribuição previdenciária do servidor do quadro do magistério incidirá sobre o total dos vencimentos do cargo, correspondente ao nível em que estiver enquadrado. Seção IV. Do enquadramento. Art. 92. Fica assegurado aos professores de educação básica e, mediante apresentação de diploma ou certificado de graduação em curso superior correspondente à licenciatura plena em qualquer área de educação, o enquadramento na categoria de professor de educação básica e com nível universitário. Primeiro, o enquadramento de que trata o caput deste artigo corresponderá a 5% dos vencimentos correspondentes à categoria de professor de educação básica e com nível médio.
Segundo os profissionais enquadrados nos termos deste artigo, permanecerá no nível e na faixa em que se encontram na data da concessão do benefício. Terceiro, o enquadramento de que trata este artigo, por solicitação escrita do servidor, será concretizado mediante as seguintes condições: e apresentação de diploma ou certificado de graduação em curso superior correspondente à licenciatura plena em qualquer área da educação. E cumprimento de interstício mínimo de 3 anos de efetivo exercício correspondente ao estágio probatório. Art. 93. Os profissionais do quadro do Magistério Público Municipal de Mogi das Cruzes serão enquadrados, independente de solicitação por tempo de serviço na faixa de classe a que pertencem, na seguinte conformidade: e, a partir de 3 até 6 anos, faixa B. E, acima de 6 até 9 anos, faixa C. E, acima de 9 até 12 anos, faixa D. E V, acima de 12 até 15 anos, faixa I. V, acima de 15 até 18 anos, faixa F. V, acima de 18 até 21 anos, faixa G. VI, acima de 21 até 24 anos, faixa H. VI, acima de 24 até 27 anos, faixa I. E X, acima de 27 anos até 30 anos, faixa J. X, acima de 30 anos, faixa K. Primeiro, no enquadramento por tempo de serviço, serão consideradas as suspensões e as penalidades efetivamente aplicadas, bem como as ausências ao serviço, inclusive as falhas abonadas e as licenças por motivo de tratamento de saúde, no total ou superior a 90 dias, verificadas no período de 3 anos a que fizer jus ao pedido. Segundo, o servidor que se encontrar na situação prevista no primeiro deste artigo será enquadrado na faixa da classe imediatamente anterior ao nível a que teria direito. Capítulo 9. Da aposentadoria. Art. 94. Os profissionais pertencentes ao quadro do Magistério Público Municipal terão direito à aposentadoria de acordo com a legislação vigente. Título II. Dos direitos, deveres e vantagens. Capítulo 1. Do vencimento e da remuneração. Art. 95. Vencimento é a retribuição pecuniária básica paga mensalmente pelo exercício do cargo público, com valor fixado em lei. Parágrafo único. É assegurada a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. Art. 96. Remuneração é o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias, incorporadas ou não, estabelecidas em lei. Primeiro, o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é irredutível. Segundo, é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Art. 97. A fixação dos padrões de vencimentos e dos demais componentes do sistema remuneratório observará e a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira. E os requisitos para a investidura. E as peculiaridades dos cargos. Art. 98. Nenhum servidor poderá perceber, mensalmente, a título de remuneração, importância superior à soma dos valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer título pelo chefe do Poder Executivo. Parágrafo único. Excluem-se do teto de remuneração as vantagens previstas nos incisos I e AV do artigo 124 desta lei complementar. Art. 99. O servidor perderá a remuneração
e do dia em que faltar ao serviço, cuja ausência não seja justificada pelo seu superior, e da parcela proporcional aos atrasos ou ausências justificadas, ressalvadas as concessões de que trata o artigo 181 desta lei complementar. Primeiro, não será devida a remuneração do repouso semanal, além da perda da remuneração do dia quando, sem motivo justificado, o servidor não tiver trabalhado durante a semana em que ocorreu a ausência. Segundo, da mesma forma não será devida a remuneração proporcional correspondente à gratificação prevista no artigo 121 e aos adicionais previstos no artigo 134 desta lei complementar quando o servidor se ausentar do serviço qualquer dia do mês. Art. 100. Salvo por imposição legal ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração. Art. 101. As reposições e indenizações ao erário poderão ser parceladas, a pedido do interessado. Primeiro, o valor de cada parcela não poderá ser superior ao correspondente a 10% da remuneração. Segundo, as indenizações deverão ser precedidas de processo ou termo de acordo. Terceiro, quando o pagamento indevido houver ocorrido no mês anterior ao do processamento da folha, a reposição será feita imediatamente, em uma única parcela. Art. 102. O vencimento e a remuneração não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos resultante de decisão judicial. Capítulo 2. Do ponto e da jornada de trabalho. Art. 103. O horário de trabalho será fixado pela autoridade competente, de acordo com a natureza e as necessidades do serviço. Art. 104. O ponto é o registro pelo qual se verificará, diariamente, a entrada e a saída do servidor em serviço. Parágrafo único. É vedado dispensar o servidor do registro do ponto, salvo nos casos autorizados pela autoridade competente. Art. 105. Para efeito de pagamento, apurar-se-á pelo ponto, a frequência do servidor. Art. 106. Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de 40 horas e observado os limites mínimos e máximo estabelecidos em regulamento próprio. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à duração de trabalho estabelecida em leis especiais. Capítulo 3. Dos direitos e das vantagens. Art. 107. Além do vencimento, poderão ser pagos ao servidor os seguintes direitos e vantagens: e indenizações, e gratificações, e adicionais. Art. 108. As vantagens pecuniárias não serão computadas, nem acumuladas para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Art. 109. O servidor estável com mais de 5 anos de efetivo exercício que tenha exercido ou venha a exercer cargo ou função que lhe proporcione remuneração superior à do cargo de que seja titular, incorporará 1/10 dessa diferença por ano, até o limite de 10/10s, na forma que dispuser o regulamento. Parágrafo único. A incorporação dos décimos de que trata o caput deste artigo, para os servidores que exerceram cargo ou função de remuneração superior à de seu cargo efetivo, anterior à vigência da Lei Complementar nº 82, de 7 de janeiro de 2011, com suas alterações posteriores, em até 10 anos, somente ocorrerá com a respectiva contribuição previdenciária. Seção I. Das indenizações. Art. 110. Constituem indenizações ao servidor. E ajuda de custo. E diárias. E transporte.
Parágrafo único. As indenizações não se incorporam ao vencimento do servidor para qualquer efeito e não poderão ser utilizadas como base de cálculo para quaisquer outras vantagens, inclusive para fins de cálculo dos proventos da aposentadoria e das pensões. Art. 111. Os valores das indenizações, assim como as condições para sua concessão, serão estabelecidos em regulamento. Subseção I. Da ajuda de custo. Art. 112. Será concedida a ajuda de custo ao profissional do quadro do magistério que for incumbido de missão fora da sede do município de Mogi das Cruzes. Parágrafo único. A ajuda de custo destina-se à compensação de despesas de viagem e não excederá a importância correspondente a 3 meses de vencimento. Subseção I. Das diárias. Art. 113. O profissional do quadro do magistério que a serviço se afastar temporariamente da sede do município, fará jus à diária, a título de indenização para cobrir despesas de condução e alimentação. Subseção II. Do transportes. Art. 114. Conceder-se a indenização de transporte ao profissional do quadro do magistério que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos por força das atribuições próprias do cargo, conforme se dispuser em regulamento. Seção I. Das gratificações. Art. 115. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta lei complementar, serão deferidos aos servidores as seguintes gratificações: I. Natalina. I. Por encargo de curso ou concurso. I. Pelas atribuições exercidas além daquelas próprias do cargo. IV. Retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento. V. Por produtividade, participação e programas de qualidade e de remuneração variável. Parágrafo único. As gratificações não se incorporam ao vencimento do servidor para qualquer efeito e não poderão ser utilizadas como base de cálculo para quaisquer outras vantagens, inclusive para fins de cálculo dos proventos da aposentadoria e das pensões. Subseção I. Da gratificação natalina. Art. 116. A gratificação natalina corresponde a 1/12 da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro por mês de exercício no respectivo ano. Parágrafo único. A fração ideal ou superior a 15 dias será considerada como mês integral. Art. 117. A título de adiantamento poderão ser antecipados 50% do valor da gratificação a que alude o artigo 116 desta lei complementar. Art. 118. A gratificação natalina será paga até o dia 20 do mês de dezembro de cada ano. Art. 119. O servidor exonerado ou que vier a se aposentar perceberá a gratificação natalina, proporcionalmente aos meses de exercício, calculada sobre a remuneração do mês da exoneração ou da aposentadoria. Subseção I. Da gratificação por encargo de curso ou concurso. Art. 120. A gratificação por encargo de curso ou concurso é devida ao servidor que, em caráter eventual, atuar como instrutor em curso de formação, de desenvolvimento ou de treinamento regularmente instituído no âmbito da administração pública municipal quando tais atividades não estiverem incluídas entre as suas atribuições permanentes. E participar de banca examinadora ou de comissão para elaboração ou correção de questões de prova para julgamento de recursos intentados por candidatos. E participar da logística de preparação e de realização de concurso público envolvendo atividades de planejamento, coordenação, supervisão, execução e avaliação de resultados quando tais atividades não estiverem incluídas entre as suas atribuições permanentes. E participar da aplicação, fiscalizar ou avaliar provas de concurso público ou supervisionar essas atividades.
Primeiro, os critérios da concessão e os limites da gratificação de que trata este artigo serão fixados em regulamento. Segundo, a gratificação por encargo de que trata o caput deste artigo somente será paga se as atividades referidas forem exercidas sem prejuízo das atribuições do cargo de que o servidor for titular, devendo ser objeto de compensação de carga horária quando desempenhadas fora do horário regular de trabalho. Subseção I. Das atribuições exercidas além daquelas próprias do cargo. Art. 121. Ao servidor que exercer outras funções além daquelas próprias do seu cargo, será concedida gratificação mediante ato próprio. Subseção IV. Da retribuição pelo exercício de função, de direção, chefia e assessoramento. Art. 122. Ao servidor ocupante de cargo efetivo investido em função de direção, chefia ou assessoramento é devida retribuição pelo seu exercício. Subseção V. Da produtividade e participação em programas de qualidade e remuneração variável. Art. 123. Será concedida gratificação de produtividade e de participação em programas de qualidade e de remuneração variável, de acordo com os critérios instituídos e regulamentados por ato da autoridade competente. Seção II. Dos adicionais. Art. 124. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta lei complementar, serão deferidos aos servidores os seguintes adicionais: e por tempo de serviço, e pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas, e pela prestação de serviço extraordinário, e v por trabalho noturno, v de férias, v de local de exercício. Parágrafo único. Os adicionais previstos nos incisos I e AV do caput deste artigo não se incorporam ao vencimento do servidor para qualquer efeito e não poderão ser utilizados como base de cálculo para quaisquer outras vantagens, inclusive para fins de cálculo dos proventos da aposentadoria e das pensões. Subseção I. Do adicional por tempo de serviços. Art. 125. O adicional por tempo de serviço é devido à razão de 5%, a cada 5 anos de serviço público efetivo prestado ao município de Mogi das Cruzes, observado o limite máximo de 35%, incidente exclusivamente sobre o vencimento básico do cargo efetivo, ainda que investido o servidor em cargo em comissão ou função de confiança. Parágrafo único. Para efeito de incorporação, contar-se-á o tempo de serviço a partir da data em que se efetivar o ato. Art. 126. Ao servidor público efetivo que completar 20 anos de serviço público efetivo no município de Mogi das Cruzes, será atribuída uma gratificação igual a 15% do respectivo vencimento, a qual será elevada a 25% quando o tempo de serviço do servidor for de 25 anos completos. Art. 127. Para fins de aplicação do disposto nos artigos 125 e 126 desta lei complementar, entende-se como tempo de serviço público de efetivo exercício o que tenha sido prestado em cargo ou função no serviço público de Mogi das Cruzes, independentemente de seu provimento, ininterruptamente ou não, apurado em vista dos registros de frequência, certidões, folhas de pagamento ou de elementos regularmente averbados no assentamento individual do servidor público. Subseção I. Dos adicionais de insalubridade, periculosidade ou atividades penosas. Art. 128. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional que terá a base de cálculo definida na legislação trabalhista. Primeiro, o servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá optar por um deles.
Segundo, o direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão. Art. 129. Haverá permanente controle da atividade de servidores em operações ou locais considerados penosos, insalubres ou perigosos. Parágrafo único. A servidora gestante ou lactante será afastada, enquanto durar a gestação e a lactação, das operações e locais previstos neste artigo, exercendo suas atividades em local salubre e em serviço não penoso e não perigoso. Art. 130. Na concessão dos adicionais de atividades penosas, de insalubridade e de periculosidade, serão observadas as situações estabelecidas em regulamento próprio. Subseção II. Do adicional pela prestação de serviço extraordinário. Art. 131. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50%, em relação à hora de trabalho, desde que cumpridos os dias letivos propostos no calendário da unidade escolar. Primeiro, no caso de trabalho em dia consagrado ou repouso semanal e em feriado, o adicional será de 100%, sobre a hora normal de trabalho. Segundo, a média das horas trabalhadas integrarão a base de cálculo das férias, gratificação natalina e verbas trabalhistas decorrentes de desligamento dos servidores municipais, observados os critérios estabelecidos em regulamento. Subseção IV. Do adicional noturno. Art. 132. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte, terá o valor hora acrescido de 20%, computando-se cada hora como 52 minutos e 30 segundos. Subseção V. Do adicional de férias. Art. 133. Independentemente de solicitação, será pago ao servidor por ocasião das férias, um adicional correspondente a um terço, da remuneração do período das férias. Subseção V. Do adicional de local de exercícios. Art. 134. Os integrantes do quadro do magistério que atuarem em unidades de difícil acesso têm direito ao adicional de local de exercício, conforme legislação específica. Primeiro, o adicional a que se refere este artigo será fixado por meio de percentual sobre os vencimentos do servidor beneficiado, consoante critério estabelecido em regulamento. Segundo, o adicional de local de exercício não será incorporado aos vencimentos. Seção IV. Do auxílio funeral. Art. 135. O auxílio funeral é devido à família do servidor falecido ativo ou aposentado, em valor equivalente a um mês da remuneração ou provento. Parágrafo único. No caso de acumulação legal de cargos, o auxílio será pago somente em razão do cargo de maior remuneração. Art. 136. O pagamento deste auxílio será efetuado mediante a apresentação do atestado de óbito pelo cônjuge ou pessoa a cujas expensas houver sido realizado o funeral, ou procurador legalmente habilitado, provada sua identidade, até 30 dias após o falecimento. Seção V. Das férias. Art. 137. O servidor fará jus a 30 dias de férias que podem ser acumuladas até o máximo de dois períodos, ressalvados os casos de necessidade do serviço declarada pela autoridade máxima do órgão ou entidade. Art. 138. Para o período aquisitivo de férias serão exigidos 12 meses de exercício e serão concedidas na seguinte proporção: e 30 dias corridos quando não houver faltado ao serviço mais de 5 vezes. E 24 dias corridos quando houver tido 6 a 14 faltas. E 18 dias corridos quando houver tido 15 a 25 faltas.
e v 12 dias corridos quando houver tido 24 a 32 faltas. Primeiro, para efeito deste artigo, entende-se como falta aquela em que ocorrer desconto pela ausência do servidor. Segundo, as férias poderão ser parceladas em até duas etapas, desde que assim requeridas pelo servidor e no interesse da administração pública. Terceiro, em caso de parcelamento, o servidor receberá o valor do adicional previsto no artigo 133 desta lei complementar quando da utilização do primeiro período. Art. 139. O servidor exonerado do cargo efetivo, em função de confiança ou em comissão, perceberá indenização relativa ao período das férias a que tiver direito, ainda que incompleto, na proporção de 1/12 por mês de efetivo exercício, ou fração superior a 14 dias. Parágrafo único. A indenização será calculada com base na remuneração do mês em que for publicado o ato exoneratório. Art. 140. Não terá direito a férias o servidor que, no curso do período aquisitivo, tiver percebido do regime previdenciário benefícios decorrentes de auxílio-doença ou de licença-saúde por mais de 6 meses, ainda que discontínuos. Parágrafo único. Iniciar-se-á o decurso de novo período aquisitivo quando o servidor, após o implemento de quaisquer das condições previstas neste artigo, retornar ao serviço. Art. 141. As férias somente poderão ser interrompidas por necessidade do serviço declarada pela autoridade competente. Parágrafo único. O restante do período interrompido será gozado de uma só vez. Art. 142. Fica autorizado o pagamento do valor correspondente à remuneração dos períodos de férias já vencidas e não gozadas por absoluta necessidade do serviço. Primeiro, fica facultado ao servidor municipal converter um terço do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes. Segundo, a conversão de que trata o primeiro deste artigo deverá ser requerida até 15 dias antes do gozo das respectivas férias. Terceiro, a conversão em pecúnia das férias vencidas e não gozadas, benefícios de caráter facultativo, dependerá do pedido formal do servidor, desde que preencha as condições mencionadas neste artigo. Capítulo 4. Das licenças. Seção I. Das disposições gerais. Art. 143. Conceder-se-á ao servidor as seguintes licenças: e para tratamento de saúde, e por motivo de doença em pessoa da família, e para o serviço militar obrigatório, e v para a atividade política, v prêmio por assiduidade, v para tratar de interesses particulares, v e a gestante, a adotante, maternidade e paternidade, v e por acidente de serviço. Art. 144. Contar-se-á como efetivo exercício, o tempo em que o servidor estiver licenciado, exceto para os casos previstos nos incisos I e IV do artigo 143 deste artigo. Art. 145. O servidor em gozo de férias comunicará à autoridade competente o local onde possa ser encontrado. Art. 146. A critério da administração pública, ao servidor poderá ser concedida licença para participação em curso de mestrado ou doutorado na condição de aluno regularmente matriculado com frequência comprovada, conforme normatização específica. Parágrafo único. Poderá ser concedida licença com vencimentos para escrita de dissertação ou tese, em nível de pós-graduação stricto sensu, de mestrado ou doutorado, a critério do prefeito, nos termos da seção X, capítulo 4, desta lei complementar. Seção II. Da licença para tratamento de saúde. Art. 147.
Será concedida, ao servidor, licença para tratamento de saúde, a pedido ou de ofício, com base em inspeção médica, sem prejuízo da remuneração a que fizer jus conforme regulamento. Primeiro, entende-se como licença para tratamento de saúde aquela compreendida por período de até 15 dias ininterruptos. Segundo, se o servidor efetivo, por motivo de doença, afastar-se do trabalho durante 15 dias, retornando à atividade no 16º dia, e se dela voltar a se afastar dentro de 60 dias desse retorno, em decorrência da mesma doença, fará jus ao auxílio-doença a partir da data do início do novo afastamento. Art. 148. O atestado e o laudo médico não se referirão ao nome ou natureza da doença, salvo quando se tratar de lesões produzidas por acidente em serviço, doença profissional ou qualquer das doenças especificadas em lei. Art. 149. O servidor licenciado para tratamento de saúde não poderá dedicar-se a qualquer atividade remunerada, sob pena de ter cassada sua licença. Seção II. Da licença por motivo de doença em pessoa da família. Art. 150. Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou madrasta e enteado, ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional por inspeção médica. Primeiro, a licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário. Segundo, a licença será concedida sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo, até 15 dias, mediante parecer de junta médica oficial constituída para este fim. Terceiro, não será concedida nova licença em período inferior a 12 meses do término da última licença concedida. Seção IV. Da licença para o serviço militar. Art. 151. Ao servidor convocado para o serviço militar será concedida licença, na forma e nas condições previstas na legislação específica. Parágrafo único. Concluído o serviço militar, o servidor terá até 30 dias sem remuneração para reassumir o exercício do cargo. Seção V. Da licença para a atividade política. Art. 152. O servidor efetivo terá direito à licença, sem remuneração, durante o período que mediar entre a sua escolha em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. Parágrafo único. O servidor efetivo candidato a cargo eletivo na circunscrição onde desempenha suas funções e que exerça cargo de direção, chefia, assessoramento, arrecadação ou fiscalização, dele será afastado, nos termos da legislação eleitoral. Seção V. Da licença prêmio por assiduidade. Art. 153. Após cada quinquênio ininterrupto de exercício prestado exclusivamente à administração pública direta ou indireta do município de Mogi das Cruzes, o servidor público efetivo fará jus à licença de 90 dias corridos, a título de prêmio por assiduidade com a remuneração do cargo efetivo. Primeiro, para o cômputo do tempo de serviço público efetivo de que trata o caput deste artigo, serão considerados os afastamentos em virtude de férias, casamento, luto, convocação para serviço militar obrigatório, júri e outros serviços obrigatórios por lei. Licença por um dia para doação de sangue, no período de 12 meses. Licença a servidora gestante, maternidade e licença paternidade. Licença por adoção, nos termos da legislação específica. Missão de estudos no estrangeiro ou no território nacional quando o afastamento tiver sido expressamente autorizado pela autoridade competente.
X. Exercício de cargo e função de chefia ou direção, a critério da administração pública, em serviço da União, Estados, Distrito Federal e outros municípios, e de suas autarquias. Segundo, considera-se quinquênio o período de 5 anos ininterruptos, tendo como data inaugural o início do efetivo exercício. Art. 154. A pedido do servidor público efetivo, a licença-prêmio por assiduidade poderá ser gozada em 3 parcelas não inferiores a 30 dias. Art. 155. O servidor público efetivo aguardará em exercício a concessão da licença-prêmio por assiduidade. Parágrafo único. Caberá à autoridade competente, observada a opção do servidor e respeitado o interesse do serviço, decidir pelo gozo da licença-prêmio por assiduidade. Art. 156. A pedido do servidor público efetivo, a licença-prêmio por assiduidade poderá ser convertida em pecúnia, integralmente ou em parcelas da licença não inferiores a 30 dias. Parágrafo único. Para efeito do cálculo de conversão da licença-prêmio por assiduidade a que se refere o caput deste artigo, serão considerados os vencimentos referentes ao cargo que o servidor estiver exercendo, no ato do pagamento, incluídas todas as vantagens pessoais. Art. 157. Não se concederá licença-prêmio por assiduidade ao servidor que, no período aquisitivo, e sofrer penalidade de suspensão por qualquer tempo, exceto aquelas convertidas em multa, nos termos do 2º do artigo 155 da Lei Complementar nº 82, de 7 de janeiro de 2011, com suas alterações posteriores. E, quando o somatório das faltas abonadas, justificadas e injustificadas exceder 30 dias ou o somatório dos dias de licença a que se referem os incisos I e I do artigo 143 desta lei complementar exceder 60 dias. E, sofrer condenação à pena privativa de liberdade por sentença definitiva transitada em julgado. Seção V e I. Da licença para tratar de interesses particulares. Art. 158. A critério da administração poderá ser concedida ao servidor ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja em estágio probatório, licença para o trato de assuntos particulares pelo prazo de até 2 anos consecutivos ou não, sem remuneração. Primeiro, a licença poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse do serviço. Segundo, não se concederá nova licença antes de decorridos 5 anos do término da anterior. Art. 159. O período de licença não será contado como tempo de serviço para nenhum efeito. Parágrafo único. O servidor em gozo de férias sem vencimentos que optar em contribuir para o regime próprio de previdência terá o tempo de serviço correspondente computado exclusivamente para fins de tempo de contribuição. Seção V e I. Da licença à gestante, maternidade, à adotante e da licença paternidade. Art. 160. Será concedida à servidora gestante por 120 dias consecutivos, sem prejuízo de remuneração. Primeiro, a licença poderá ter início entre 28 dias antes do parto e a data de ocorrência desta, salvo no caso de antecipação por prescrição médica. Segundo, no caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir do parto. Terceiro, no caso de natimorto ou aborto não criminoso, comprovado por atestado médico, a servidora terá direito à licença de 15 dias. Art. 161. A licença de que trata o artigo 160 desta lei complementar poderá ser prorrogada por período de 60 dias à servidora que requeira o benefício antes do término da licença maternidade, sem prejuízo de sua remuneração. Art. 162.
será concedida licença à servidora adotante ou que obtiver a guarda judicial para fins de adoção de criança de até um ano de idade por 120 dias consecutivos, sem prejuízo de remuneração, mediante apresentação do termo judicial de guarda à adotante ou guardiã. Primeiro no caso de adoção ou guarda judicial de criança a partir de 1 e até 4 anos de idade, o período de licença será de 60 dias. Segundo no caso de adoção ou guarda judicial de criança a partir de 4 e até 8 anos de idade, o período de licença será de 30 dias. Terceiro, o termo de guarda judicial à adotante ou guardiã será considerado para fins de concessão da licença de que trata este artigo, se apresentado até 10 dias de sua expedição. Art. 163. O benefício a que faz jus a servidora pública mencionada no artigo 161 desta lei complementar será igualmente garantido a quem adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança, mediante requerimento e na seguinte promoção. E 60 dias, no caso de criança de até um ano de idade. E 30 dias, no caso de criança de até e menos de 4 anos de idade. E 15 dias, no caso de criança de 4 a 8 anos de idade. Parágrafo único. A prorrogação deverá ser requerida pela servidora antes do término da licença à adotante. Art. 164. No período de prorrogação das licenças de que trata esta seção, as servidoras públicas referidas não poderão exercer qualquer atividade remunerada e a criança não poderá ser mantida em creche ou organização similar. Parágrafo único. Em caso de ocorrência de quaisquer das situações previstas no caput deste artigo, a beneficiária perderá o direito à prorrogação, sem prejuízo do devido ressarcimento ao erário. Art. 165. A prorrogação da licença de que trata esta seção será custeada com recursos do Tesouro Municipal, correndo as despesas por conta das dotações orçamentárias próprias. Art. 166. Pelo nascimento ou adoção de filhos, o serviço terá direito à licença paternidade de 5 dias consecutivos. Art. 167. Para amamentar o próprio filho, até a idade de 6 meses, a servidora lactante terá direito, durante a jornada de trabalho, a 1 hora de descanso, que poderá ser parcelada em dois períodos de meia hora. Parágrafo único. Quando se tratar de jornada de até 5 horas, o período de descanso a que se refere o caput deste artigo será de 30 minutos.